Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes e telespectadores. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para ter uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da palavra de Deus e assim ter um melhor entendimento de todo o programa divino correspondente a este último dia. Quero ler em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 ao 17, onde nos diz da seguinte maneira: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe em nossas almas sua palavra e abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do chamado do Senhor Jesus Cristo e sua esposa desde sua casa no último dia. Aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, encontramos o chamado do esposo e também o chamado da esposa. O chamado do esposo é o chamado do Espírito Santo e o chamado da esposa é o chamado da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam como aqui o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui temos o chamado de Jesus Cristo em Espírito Santo por meio de seu anjo mensageiro no último dia, assim como o chamado de Cristo em Espírito Santo em cada era foi o chamado de Jesus Cristo em Espírito Santo por meio de cada anjo mensageiro, chamando e juntando os escolhidos de cada era no território onde se cumpriu cada era. Nesse território estavam os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus que escutariam a voz de Cristo e receberiam sua mensagem e entrariam a fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, viriam fazer parte do aprisco do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo, por meio do anjo mensageiro em cada era, estaria pastoreando suas ovelhas. Cristo, em São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16, diz: Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebraico. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam como escutaram a voz de Cristo as ovelhas do rebanho ou do aprisco gentil, as quais seriam chamadas e juntadas e colocadas no aprisco de Cristo, onde Cristo estaria
pastoreando suas ovelhas. Isto esteve acontecendo de era em era por meio de cada anjo mensageiro através do qual Cristo esteve falando e esteve chamando e juntando as suas ovelhas. Onde as esteve juntando? Em seu aprisco, ou seja, no aprisco do Senhor Jesus Cristo, que é sua igreja, a qual de era em era veio crescendo à medida que Cristo foi chamando e juntando suas ovelhas de era em era. Agora vejam como de era em era Cristo esteve em cada anjo mensageiro chamando e juntando as suas ovelhas em cada era no território onde se cumpriu cada era. E quando terminaram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo ainda tem ovelhas aqui na terra entre os gentios, as quais também deve trazer, e ouvirão sua voz, e haverá um rebanho e um pastor. Este rebanho, como já vimos, é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E no último dia são chamadas as últimas ovelhas do Senhor para serem colocadas no aprisco do Senhor e são colocadas aqui na era da pedra angular, no aprisco do Senhor, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e na era da pedra angular, a obra de Cristo, o chamado de Cristo por meio do seu anjo mensageiro estará sendo efetuado no território da América Latina e do Caribe, onde estarão as ovelhas que virão fazer parte da era da pedra angular, na dispensação do reino, e assim estarão no aprisco do Senhor, na parte mais importante desse aprisco, que é a era da pedra angular, que é também a era do lugar santíssimo desse templo espiritual, que é o corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo chamado o dá a igreja do Senhor Jesus Cristo, a esposa do Senhor Jesus Cristo, a todos os que tiverem sede também, para que venham e tomem da água da vida eterna gratuitamente. E assim tem a oportunidade os latino-americanos e caribenhos de escutarem tanto o Espírito de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, como a igreja do Senhor Jesus Cristo ungida pelo Espírito Santo, fazendo o chamado para todo ser humano. Primeiro são chamados os escolhidos por meio da voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, e depois encontramos que há a oportunidade para todos os latino-americanos e caribenhos para escutarem a voz de Cristo no último dia e ter uma oportunidade para entrar no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e assim ter também uma oportunidade para receber vida eterna da parte do Senhor Jesus Cristo, crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo e sua obra correspondente ao último dia, onde também a obra de Cristo em sua primeira vinda é revelada, para que assim todos saibam que Cristo já pagou por nossa redenção lá na cruz do Calvário e nos lavou com seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. E somente resta que o ser humano receba essa obra de Cristo realizada na cruz do Calvário para lavar seus pecados, assim no sangue do Senhor Jesus Cristo, e a pessoa ser justificada e depois ser santificada, e os escolhidos receberem o Espírito de Cristo e se efetuar neles o novo nascimento. Agora vejam como estaria Cristo no último dia em Espírito Santo, fazendo o chamado final e dando a oportunidade aos seres humanos desde e na América Latina e do Caribe. Aí é onde o Espírito e a voz do Espírito é escutada no último dia, e também a voz da esposa, porque o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, porque toda pessoa tem livre-arbítrio, quem quiser tome de graça da água da vida. Receba a palavra de Deus neste último dia para a vida eterna.
Em Amós, capítulo 8, versículo 1, nos diz que haverá fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Porque, assim como nosso corpo físico sente fome por comida natural, comida física, também nossa alma sente fome por comida espiritual, sente fome pela palavra de Deus. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nos diz Deus em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e o repete o nosso Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 4, versículo 4, e também São Lucas capítulo 4, versículo 4. Ou seja, que nesses lugares encontramos Cristo dizendo novamente, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai do anjo mensageiro, do Senhor Jesus Cristo, de era em era. Desde São Paulo até o anjo do Senhor Jesus Cristo. Em cada era, houve fome de ouvir a palavra de Deus que veio por meio da boca de Deus, por meio do mensageiro de Deus, em cada era. E agora, para o último dia, a fome que há de ouvir a palavra de Deus é de ouvir a palavra de Deus que sai da boca de Deus, do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é a boca de Deus, a boca de Jesus Cristo no último dia. Assim como a boca de Jesus Cristo em cada era foi o anjo mensageiro de cada era. Por isso é que em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, nos diz da seguinte maneira. Está dizendo aqui Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. Porque ele diz, a ele ouvirás? Porque o profeta que Deus levanta em cada era e em cada dispensação é a boca de Deus para essa era ou essa dispensação, e aí está a palavra de Deus para o povo. Por isso, a ele ouvindo a ele, estarão escutando o que? A voz de Deus para esse tempo. Agora diz: foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não virei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram, eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Ou seja, como Moisés, porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia no meio do povo. Muitas pessoas querem escutar a voz de Deus, mas não compreenderam que a voz de Deus está na boca do profeta mensageiro que Deus envia para o tempo em que eles estão vivendo. Para escutar a voz de Deus, então, o que é preciso conseguir é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a era em que a pessoa está vivendo. E escutar esse anjo mensageiro, e assim estaremos escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, nos falando as coisas que nós devemos entender no tempo que nos correspondeu viver. Tudo o que Deus tem que nos dizer, o diz por meio da sua boca, por meio do profeta que ele envia para o tempo em que corresponde a cada filho e filha de Deus viver. E agora vejam como continua aqui dizendo. Diz: e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que falará esse profeta? Tudo que Deus mandar falar ao povo. Ou seja, estará falando a mensagem correspondente a esse tempo e revelando todas as coisas que Deus quer revelar ao seu povo nesse tempo. E o que continua dizendo? Para os que disserem que não lhes interessa escutar a voz desse profeta, a mensagem desse profeta, pois os que não interessarem escutar a voz, a mensagem desse profeta, pois não interessa escutar a voz de Cristo, a palavra de Deus colocada na boca deste profeta. E quais são as consequências para essas pessoas? Diz: eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ou seja, que terá que dar contas, prestar contas diante de Deus em algum tempo.
E no livro de Atos, capítulo 3, versículo 18 ao 23, nos diz: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, mas qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar do meu nome, será exterminado do povo. Ou seja, que perde o direito de pertencer ao povo de Deus e, consequentemente, perde o direito à vida eterna. Perde a oportunidade que Deus deu de viver eternamente. Porque quem não escuta a voz de Deus não tem direito de viver eternamente. Por isso é que Cristo disse: minhas palavras são espírito e são vida. E quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. Vem o importante que é escutar a voz de Deus, a voz de Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Também está dito em uma ocasião em que Jesus Cristo estava pregando e uma mulher se levantou no meio do grupo, do meio da congregação, do meio dos ouvintes e disse: bem-aventurados os peitos que mamaste. E Cristo disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, porque aí está a bem-aventurança, aí está a bênção de Deus para a vida eterna de todos os que escutam a voz de Deus e recebem a Cristo como seu Salvador, e lavam seus pecados no sangue do Cordeiro, e recebem o Espírito de Jesus Cristo, e nascem de novo, conforme a como Cristo disse que tinha que acontecer na vida de uma pessoa para entrar no reino de Deus, ou reino dos céus, para entrar, para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque uma pessoa não pode dizer: eu vou me unir à igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não funciona. A pessoa tem que nascer na igreja do Senhor Jesus Cristo da água e do Espírito. Assim como para você pertencer à família que pertence, você teve que nascer nessa família, através de seu papai e da sua mamãe. E assim, para pertencer à família de Deus, aos filhos e filhas de Deus, à casa de Deus, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Você tem que crer na pregação do Evangelho e receber Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim é como você entra na casa de Deus, na família de Deus, para ser manifestado como um filho ou uma filha de Deus no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos esse mistério de como a pessoa entra na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi dizia que seu desejo era estar na casa de Deus todos os dias da sua vida. E ele dizia que desejava estar nos átrios da casa de Deus. E agora, vejam vocês, ele pertenceu à etapa do átrio da casa de Deus. Depois, a igreja do Senhor Jesus Cristo, durante estes 2000 anos que estiveram transcorrendo, e a dispensação da graça, a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve no lugar santo da casa de Deus, do corpo místico de Cristo. E o desejo para todos os das 7 etapas da igreja gentia durante a dispensação da graça era estarem na casa de Deus no lugar santo. Mas agora, o desejo dos escolhidos na era da pedra angular era estar na casa de Deus, mas no lugar santíssimo da casa de Deus. E aí é onde estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos neste último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, e os colocando no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Essa é a obra que se está realizando na América Latina e no Caribe, que é o território escolhido por Deus para, com latino-americanos e caribenhos, realizar a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Assim que a América Latina e o Caribe têm
os escolhidos, que no último dia seriam chamados e juntados e colocados na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo, são os latino-americanos e caribenhos, os que estariam escutando no último dia a voz de Jesus Cristo como uma grande voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando seus escolhidos e revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer neste último dia. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, a voz de Cristo no último dia, ou seja, no dia do Senhor, é escutada como uma grande voz de trombeta, nos diz São João: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e Ômega? Quem é o primeiro e último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É no último dia, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio, onde a voz de Cristo é escutada como uma grande voz de trombeta, ou seja, a voz de Cristo é escutada como a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a grande voz de trombeta. E a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. É o Evangelho do Reino, o que contém a revelação divina da vinda do Filho do Homem com seus anjos, chamando e juntando todos os seus escolhidos, com grande voz de trombeta no último dia, na América Latina e no Caribe, e os colocando na era da pedra angular e na dispensação do reino. Por isso, vejam vocês, o chamado de Cristo no último dia no qual nós vivemos é na casa de Deus, é na igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular, na etapa do lugar santíssimo do corpo místico de Cristo, desse templo espiritual. É aí onde Jesus Cristo estaria no último dia, assim como Ele esteve em sua casa, em sua igreja, nas eras passadas, em cada era, em cada etapa da sua igreja, e esteve manifestado em cada anjo mensageiro, fazendo o chamado de cada era, e consequentemente se escutou em cada era a voz de Cristo, a trombeta de Deus para cada era. E agora, no último dia, se escuta a trombeta final, essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular, chamando e juntando todos os seus escolhidos e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Vejam que é na casa de Deus que é efetuado o chamado de Cristo com essa grande voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro. É na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa do lugar santíssimo, onde Cristo estaria manifestado, onde o Filho do Homem com seus anjos estaria manifestado. Isso é Cristo em Espírito Santo, manifestando o ministério de Jesus e manifestando o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez, em seu anjo mensageiro neste último dia, e por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, porque a grande voz de trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino, é a trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os seus escolhidos neste último dia, na América Latina e no Caribe, conforme o programa divino assinalado para este último dia. Vimos o ministério do chamado do Senhor Jesus Cristo e sua esposa, desde sua casa no último dia. Vejam, o ministério do chamado do Senhor Jesus Cristo e sua esposa é o ministério de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, no qual opera o ministério de Jesus pela segunda vez, o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez. Estes são os três ministérios que estariam manifestados no último dia, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, para chamar e juntar os seus escolhidos na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo desse templo espiritual que é a era da pedra angular. E assim é como o chamado
de Cristo, do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, seria escutado no último dia. E o Espírito e a esposa e a noiva dizem, o Espírito por meio do seu anjo mensageiro e a esposa, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, dizem, vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água de vida eterna na era da pedra angular, a água de vida eterna no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, assim como na Nova Jerusalém encontramos que do trono sai um rio de água limpa, de água de vida. Diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 em diante, diz, então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. De onde sai o rio de água de vida? Do trono de Deus. E agora isso se reflete na era da pedra angular, que é a era do trono do Senhor Jesus Cristo, em sua igreja, em seu templo espiritual. E é daí do trono do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, que sai um rio de água de vida eterna para todos os escolhidos de Deus. Aí é onde estaria no último dia Jesus Cristo em Espírito Santo, nos dando água de vida eterna, para assim que todo ser humano tenha a oportunidade neste tempo final de receber vida eterna também, assim como em outras eras passadas. E agora, estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que os escolhidos de Deus receberão a plenitude do Espírito de Deus, conforme a promessa de Cristo. Agora vejam vocês, os escolhidos de Deus, quando creem em Jesus Cristo como seu Salvador, depois recebem seu Espírito Santo e assim nascem de novo, nascem da água e do Espírito, e assim entram no reino de Deus. E para o último dia receberão a plenitude do Espírito de Deus, a qual estará manifestada no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, pois do trono de Deus sai um rio de água de vida eterna. E no templo espiritual de Cristo, aí sairá um rio de água de vida eterna, o qual representa o rio de água de vida eterna, que estará na Nova Jerusalém. Agora podemos ver como na era da pedra angular se reflete tudo o que estará lá, no trono do Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém, e se reflete tudo o que está no trono de Deus no céu. E agora a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo caiu na América Latina e no Caribe, onde está se construindo o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo com pedras vivas, com seres humanos latino-americanos e caribenhos, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo e estão predestinados, estão ordenados para fazerem parte desse lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo neste último dia. Por isso é que, neste último dia, escutarão a voz do Senhor Jesus Cristo, a voz do Espírito Santo, chamando-os e juntando-os. Essa grande voz de trombeta sob o ministério de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, onde opera os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E assim é como o ministério do chamado do Senhor Jesus Cristo e sua esposa, desde sua casa, no último dia, se efetua e se completa o número dos escolhidos de Deus, se completa o número dos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Ainda estamos no chamado da grande voz de trombeta, porque ainda não se completou o número dos escolhidos de Deus, mas o chamado segue chegando aos ouvidos e corações dos latino-americanos e caribenhos neste tempo final, para os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Recebam esse chamado em suas almas e entrem no corpo místico de Cristo, a era da pedra angular e a dispensação do reino.
a era do lugar santíssimo desse templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua igreja. E assim, o ministério, ou o mistério do chamado do Senhor Jesus Cristo e sua esposa, desde sua casa, no último dia, se efetua, e é revelado este mistério aos escolhidos de Deus na era da pedra angular. Vejam, quantos sabiam que o chamado do Espírito e da esposa no último dia seria o chamado do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro no último dia e no meio da esposa do Cordeiro, onde se estaria estendendo esse chamado, e o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito de Cristo, estaria sendo o instrumento de Cristo no último dia para esse chamado, e este chamado se estenderia por meio de vídeos, de fitas magnéticas e de folhetos impressos e diferentes formas que seriam usadas neste último dia para que este chamado chegue a todos os escolhidos de Deus em toda a América Latina e o Caribe. E se alguém se encontra fora do continente latino-americano e caribenho, mas tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, este chamado também chega a eles onde quer que se encontre. Chegamos ao último dia, chegamos ao tempo do chamado do Espírito Santo e da esposa do Cordeiro. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida eterna, gratuitamente. Essa é a oportunidade que Deus está dando a todos os latino-americanos e caribenhos neste último dia no qual nós estamos vivendo. Vimos o mistério do chamado do Senhor Jesus Cristo e da esposa do Cordeiro, da esposa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde? Na casa de Deus, no último dia. E isto esteve acontecendo onde? Na América Latina e no Caribe, neste último dia. Estamos no tempo em que o mistério do chamado do Espírito Santo, do chamado do Senhor Jesus Cristo e sua esposa, está se cumprindo na casa de Deus, ou seja, no corpo místico de Cristo, na etapa latino-americana e caribenha, neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa tarde, dando testemunho do mistério do chamado do Senhor Jesus Cristo e sua esposa, desde sua casa, no último dia. E quem escutaria esse chamado e responderiam, e entrariam no aprisco do Senhor, ao corpo místico de Cristo? Onde estão essas pessoas? Aqui estamos. Estamos aqui na América Latina e no Caribe, respondendo ao chamado de Jesus Cristo neste último dia e entrando no corpo místico de Cristo, a era da pedra angular e dispensação do reino. Escutamos o chamado de Jesus Cristo, o chamado do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro. E essa é a mensagem, o chamado que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa era da pedra angular, leva a todos os latino-americanos e caribenhos neste último dia. Essa é a mensagem da esposa do Senhor Jesus Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia. Porque essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando todos os seus escolhidos neste último dia. Essa é a grande voz de trombeta, e essa é a trombeta final. Essa é a trombeta de Deus, que no último dia estaria chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, para depois vir a ressurreição dos mortos em Cristo e depois a transformação de nós, os que vivemos. Assim que, amados amigos e irmãos, estando no tempo do chamado do Senhor Jesus Cristo, no último dia, continuemos escutando sua voz. E à medida que vamos escutando a sua voz, todos os mistérios do reino de Deus correspondentes ao último dia, que são todas essas coisas que devem acontecer no último dia, serão reveladas, serão abertas a vós. E
irão entendendo à medida que Cristo, por meio do seu anjo mensageiro neste último dia, as estiver revelando a nós no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino e era do lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Estar escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro neste último dia é estar escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final que foi prometida para soar neste último dia e chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. E isso está acontecendo na América Latina e no Caribe. Ou seja, que o chamado está surgindo na América Latina e no Caribe, no idioma latino-americano e caribenho, que é o espanhol. Porque em sua maioria, os latino-americanos em todas as nações falam o espanhol, exceto algumas nações como o Brasil e algumas outras nações do Caribe. Mas o idioma latino-americano e caribenho principal é o espanhol. E nesse idioma, a voz de Jesus Cristo seria escutada neste tempo final, chamando e juntando os seus escolhidos. Essa é a voz de Cristo, a grande voz de trombeta ou trombeta final. É a voz do esposo, do Espírito Santo, no último dia no meio dos latino-americanos e caribenhos, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês dando testemunho do mistério, o mistério do chamado do Senhor Jesus Cristo e sua esposa desde sua casa no último dia. Que Jesus Cristo, desde sua casa, desde o lugar santíssimo da sua casa, nos abençoe a todos com as bênçãos prometidas para este último dia, para seus escolhidos. E em breve, todos os escolhidos que faltam por chegar à sua casa, a casa de Cristo, ouçam a voz de Cristo chamando-os e venham à casa de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve, e muito em breve, todos os escolhidos de Deus sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando um dia ou uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Para os que estarão na noite às 6 da tarde, no próximo lugar, às 7h30 da tarde, no próximo lugar, lá no grupo de Canhada Blanca. Nos veremos lá novamente para continuar escutando a voz do esposo, a voz do Espírito Santo, neste último dia. Assim que Deus continue abençoando a todos, Deus os guarde, e conosco novamente o reverendo Roberto Monsiváis para continuar. Deus continue abençoando a todos.